Bom, vamos ver agora uma aplicação interessante que é o Teorema de Ramsey, um dos meus teoremas favoritos, assim, eu acho ele bem interessante. Eu preciso de algumas nomenclaturas antes, então vamos só colocar aqui. São um monte de nome, assim, mas eles são relativamente simples. Então, o que vai ser uma coloração sobre um conjunto? Então, eu vou chamar de π, ela vai ser uma coloração sobre um conjunto X. Ela vai atribuir uma quantidade de cores para isso. Né? Então, para cada elemento, ela vai atribuir uma cor. A gente pode pôr que ela chega num R, o R pertencente a ômega. Então, isso quer dizer o quê? Se pensar o R como sendo o número natural do jeito que a gente definiu, isso aqui nada mais é que o conjunto de 0 até R menos 1. Ou seja, ela vai simplesmente pegar um elemento de X e atribuir uma cor de 0 até R menos 1. Né? Tipo, as cores para a gente aqui são números. Tudo bem? Ah, Poderia fazer isso aqui ser infinito, poderia ser um conjunto maior, um capa qualquer, né, um cardinal qualquer, mas eu vou só trabalhar por enquanto com cores com quantidade finita de cores, então isso aqui está o geral que a gente vai precisar. Tá? Então isso aqui é o que a gente vai chamar de uma coloração. Coloração sobre X. Tá bom? O conjunto X ou um Y subconjunto dele é monocromático, se ele é o que o nome dele diz, né? Do tipo, tem uma cor só nele. Você, sei lá, definiu, sei lá, com duas cores no X, foi pintando eles, pegou um Y lá dentro que tem só uma cor, ou a 0 ou a 1, por exemplo. Tá bom? Então, monocromático tem uma única cor. E agora a gente vai ter uma definição que é um pouquinho mais chata, que é o de conjunto homogêneo. Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com ele. Ah, Imagina assim, você tem uma coloração π sobre não o conjunto X, mas sobre ênuplas dele, né? Então sobre conjuntos de tamanho n, por exemplo, tá? Então, e você chega em R, mesma coisa que a gente tinha antes. Aí agora eu vou pedir que tenha um H contido em X, não aqui nas ênuplas, mas no próprio X. Eu vou falar que ele é homogêneo. Se o que acontece? Se o H o subconjunto de tamanho n do H é monocromático. Tá, isso aqui é um pouco estranho a primeira vez que você vê, mas o que, que é? Pensa assim, você tem as ênuplas com alguma cor, aí eu peguei um H lá dentro, tais que todas as ênuplas dele têm a mesma cor. Tudo bem? Você tem vários tipos de subconjuntos monocromáticos aqui dentro, mas alguns deles não vão ser vindos de algum H, que seria todas as possíveis ênuplas dele. Pode ser meio espalhado. Tudo bem? É mais difícil conseguir um cara desse do que pegar qualquer subconjunto monocromático aqui dentro. Ele tem que ser homogêneo, um pouco mais forte, assim, do tipo, você tem esse sub pedaço aqui dele. Se você passar isso aqui para a linguagem de grafos, vamos fazer uma pequena tradução aqui, que daí vocês vão ver que as coisas ficam um pouquinho mais claras. Então, o que é um grafo? Um grafo nada mais é que um conjunto V de vértices, que a gente vai fazer, e um conjunto A de arestas. Quem que a gente pensa assim? O V é um conjunto qualquer, não tem nenhuma hipótese nele. O arestas, né? Então isso aqui vai ter um parzinho. Deixa eu só tirar esse contido aqui, que senão fica muito esquisito. Então ele é um parzinho de vértices com arestas. O arestas nada mais é que um subconjunto do V quadrado. Então são pares de elementos do A. Como é que a gente representa o elemento aqui do A? Os elementos do V são pontos soltos, assim, sem nenhuma condição especial, e as arestas a gente representa ligando esses pontos. Então, alguns pontos estão ligados, outros pontos não estão ligados. Não precisam ser retas, pode ser uma coisa assim meio curva. Tudo bem? Pode ter mais de uma ligação aqui, com esse aqui, por exemplo. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Esse conjunto que é formado por esse ponto e esse ponto está nas minhas arestas, esse ponto está no meu A, esse ponto com esse está no meu A, esse com esse não está no meu A, no caso desse aqui. Tudo bem? Então, isso é um grafo. Para quem sabe, tem grafo dirigido, essas coisas, não estou me importando com eles. Aqui todos os meus são não dirigidos e não tem aresta que volta para o mesmo cara. Tipo, mas a gente vai trabalhar só com esses aqui. Tá bom? Então, lá na hora que a gente estava falando, se você vai fazer uma coloração π sobre v quadrado em R, o que você está falando aqui? Isso aqui você pode pensar que é simplesmente um grafo que tem todas as arestas possíveis. Então, por exemplo, vamos supor que o seu V tenha só esses quatro pontos. Tá? O que é um grafo completo com esses quatro pontos? É o que tem essa aresta, esta e esta. Tem todas as arestas possíveis. E a gente está atribuindo cores para esse cara aqui. Então vamos pensar que seriam com duas cores. Aí você colorir as arestas. Tudo bem? Estou
colorindo aqui as arestas com duas cores, e aqui eu estou usando cor de verdade mesmo, certo? Colorir essa e essa. Atribuir cor aqui, tá bom? E o que seria um subconjunto homogêneo nesse cara? Um subconjunto homogêneo é um subconjunto dele que você pega e, por exemplo, vamos supor que você queira um subconjunto H contido no V que tenha tamanho 3, por exemplo. O que seria um subconjunto H de tamanho 3 homogêneo aqui? Seria você achar um triângulo, que, por exemplo, triângulos possíveis aqui tem esse, tem esse, que teriam todas as arestas da mesma cor. No caso aqui acho que não tem, né? Tipo, não pensei antes de desenhar. Isso aqui acabou não tendo. Tudo bem? Um homogêneo de tamanho. O monocromático de tamanho 3 é fácil, né? Eu pego essa aresta e essa aresta. Deu 3, tudo com a mesma cor. Essa aresta, 3 com a mesma cor. Mas nenhuma delas forma um triângulo, que seria todas as arestas possíveis entre três caras. Tudo bem? Beleza? Então isso aí é a diferença do homogêneo, não sei o que, e a gente tem esse exemplinho aqui com grafo que dá. E é justamente esse tipo de coisa que a gente vai procurar agora. Tudo bem? A gente vai fazer a primeira versão do Teorema de Ramsey e eu gosto de apresentar nessa versão porque dá uma impressão bem interessante, que é o seguinte: existem duas versões do Teorema de Ramsey, a versão finita e a versão infinita. Eu vou provar a versão infinita primeiro, então do zero eu vou provar a infinita. E aí eu vou usar a infinita para provar a versão finita, o que é meio surpreendente. Em geral a gente acaba fazendo as coisas no outro sentido, né? Mas nesse caso aqui a gente vai começar com a infinita para provar a finita. Então o que é o Teorema de Ramsey? O Teorema de Ramsey, na verdade, hoje em dia a gente chama várias coisas de teoremas tipo Ramsey, que não são mais provados pelo próprio Ramsey, mas tem o mesmo esquema geral, o mesmo enunciado geral, que é o seguinte: eu vou primeiro escrever aqui o enunciado desse, e aí eu explico o que é a ideia geral dessa coisa. Então eu vou fixar uma quantidade de cor positiva, né? Então pelo menos uma cor, e aí eu vou pegar uma coloração π sobre ômega. Na verdade é sobre ômega quadrado aqui, sobre arestas, né? Então, tipo, sempre vou trabalhar com 2 agora, que é o caso que dá para fazer bonitinho o grafo, né? Mas você consegue fazer esse teorema mais geral. Então, ó, tem R cores sobre as arestas em ômega. Então, fixei essa coloração. Tudo bem? Então, existe H subconjunto de ômega infinito homogêneo. O que o teorema de Ramsey meio que quer dizer é o seguinte: se você vai grande o suficiente, em algum sentido, isso que varia nos teoremas em geral, você consegue ir grande o suficiente para garantir que alguma certa estrutura que você está procurando tem certeza que vai estar lá dentro, não importa como você montou a coisa. Então, qual que é a ideia aqui? A minha estrutura que eu estou querendo procurar é um subconjunto infinito homogêneo. Lembrando que, então, o que é isso? Se você pensar em termos de grafo, é você pegar um monte de ponto, fazer todas as arestas possíveis entre eles, e eu quero que todas essas arestas tenham a mesma cor. Mas eu quero encontrar esse cara aonde? O que esse teorema está afirmando é que não importa qual seja a coloração que você começa num grafo tipo esse cara mesmo, assim, tipo você colore, sei lá, com R cores, você vai conseguir achar um pedacinho dele em que todos os pontos possíveis, né, as arestas possíveis entre todos esses infinitos pontos, têm a mesma cor. Tudo bem? Então, por exemplo, se você pensasse assim, você tem duas cores e um grafo infinito completo, né, tipo, tá todo mundo ligado com todo mundo, se colocasse aqui, tipo, eu consigo um H de tamanho 3, quer dizer que você acharia um triângulo homogêneo lá dentro, mas isso é meio fácil. O que eu estou falando é que eu consigo infinitos pontos tais que todas as ligações possíveis entre eles têm a mesma cor. Não importa como é que é a coloração primeira que você começou. Tá bom? Então vamos tentar provar isso aqui. Na hora que fizer a versão finita vai ficar um pouco mais claro como é que é essa cara de tipo de teorema de Ramsey, mas a gente volta para ela daqui a pouquinho. Então vamos primeiro mostrar esse, a demonstração é super bonitinha. Eu vou fazer aqui o caso que aqui é 2, tá? Então que é o que dá para fazer o desenho com grafo. Mas depois você consegue provar a versão que aqui é qualquer número finito. Então, para qualquer ênupla aqui, você consegue fazer a mesma coisa, você mostra por indução. Mas aí é outro exercício. Vendo bem a ideia desse aqui, acho que você consegue fazer o outro. Mas acho que a mais importante é essa versão aqui que a gente vai apresentar. Tá bom? Então, vamos tentar ver como é que você faz essa demonstração. Basicamente, o que você começa? Eu vou construir uma sequência de vértices
da seguinte forma. Eu vou pegar como meu primeiro vértice, o primeiro vértice mesmo. Então, tipo, eu estou pegando aqui o ômega, o meu V0 vai ser o próprio zero. Pega ele aqui, tá bom? E aí o que acontece? Eu sei que esse grafo ele é completo, né? Tipo, ele está ligando com todos os pares possíveis. Então, ele liga com um monte de outras ele liga com todos os outros vértices, na verdade, certo? Infinitos outros vértices. Só que só tem R possibilidades de cores. Então tem pelo menos uma dessas cores que se repete infinitas vezes, né? O princípio da casa dos pombos aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de vermelho, eu vou pensar que vermelho é a ligação, é a cor que repete infinitas vezes. Tudo bem? Então eu liguei aqui, estou apresentando todas as arestas que saem do V que são vermelhas e eu estou supondo que vermelho é a cor que se repete várias vezes. Sei lá, é uma dessas aqui. Tudo bem? Então ele está ligado com um monte de outros vértices. Aqui. Beleza? No meu desenho eu já estou ignorando todos os vértices que não estão com a aresta vermelha com o V0. Tudo bem, tá? Tipo, então, se tinha um cara aqui que era verde com esse aqui, ignorei ele. Só estou mostrando os meus infinitos que estão ligando com V0 de vermelho. Tudo bem? Agora eu pego o primeiro deles na ordem e vou chamar esse cara de V1. Tudo bem? Vocês concordam que dele, de novo, para frente, né? Eu vou ignorar a aresta. Essa aresta aqui eu já sei que é vermelha, mas eu vou ver as arestas para frente dele. Tem alguma cor que se repete infinitas vezes, com relação com as outras pontas com esses caras aqui. Esquece os ignorados, tá? Eles já foram ignorados aqui. Olhando as arestas que saem desse aqui para os outros, tem infinitas delas que têm a mesma cor. Vamos fazer essas infinitas cores azuis? Vou pegar aqui azul. Então vamos fazer assim, ó. Vamos supor que com esse aqui, sei lá, era verde, então não vai dar, ou era vermelho, sei lá. E eu vou pensar que o infinito veio com esse aqui. Tá? Aí pegou com esse cara aqui, e pegou com os outros caras mais pra frente. Então pensa que esse azul agora está infinito. Tudo bem? Guarda aí agora essa informação. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, antes de eu ter esquecido, eu esqueci de falar isso aqui, ó. Vamos chamar o vermelho de R0, que é a cor que repetiu infinitas vezes, e esse azul que deu aqui no nosso, eu vou chamar de R1. Tá bom? Agora, como é que eu pego o meu próximo ponto? Meu próximo ponto vai ser o primeiro que está desses azuis aqui, que é esse cara aqui, tá vendo? Eu pulei esse, peguei esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai ser o meu V2. Vou olhar, ele está ligado com infinitos caras que estão azuis aqui para frente, certo? Então, vou olhar qual cor se repete infinitas vezes daqui para frente. Tá? Quando você tiver isso, ela pode ser a mesma de uma dessas duas aqui, não tem problema. Mas, sei lá, vamos supor que tipo, foi uma outra coisa, então vai ser um monte de aresta verde aqui, infinitas para frente, ligando só os que estão azuis, que estavam ligados vermelhos também antes. Né? A gente sempre está ignorando um monte de gente aqui. Tá bom? Vai ter infinitos. Vou chamar essa última cor aqui de R0, R1, R2. Tudo bem? E fiz essa sequência. Defino ela sempre. Então, eu sempre pego esse ponto, olho cores infinitas para frente, dos caras que eu não ignorei ainda, olho qualquer cor que se repete infinitas vezes, pego essa cor, defino essa aí como sendo a minha R enésima cor, e depois eu pego dos próximos caras, eu pego o primeiro que ficou, refaço o mesmo processo e vou andando sempre para frente. Tudo bem? Achei uma sequência VN aqui. Tá bom? Agora vamos olhar para essas cores que apareceram. Vocês concordam que essas cores que apareceram são uma dessas finitas aqui? Então apareceram infinitas, é uma sequência infinita dessas cores, mas só infinitas possibilidades para elas. Então, de novo, tem uma delas que se repete infinitas vezes. Vou chamar essa de R, de R, essa que se repete infinitas vezes. É melhor não chamar de R assim, né? Porque o R já está aqui em cima. Vamos chamar de, sei lá, Rzão, a cor que se repete infinitas vezes. Tudo bem? Beleza. Aí agora o que acontece? Então, se o R0 fosse o meu Rzão, eu falaria que o meu V0 está no meu conjunto. Se o R1 for o meu Rzão, eu falo que o meu V1 está no meu conjunto. Certo? Porque todas elas podem ser a mesma, né? Então, agora eu vou pegar só os Vs, Ns, tais que o Rn é igual a esse Rzão. Tudo bem? Por hipótese, eles são infinitos. Afirmo para vocês, esse cara é o H que você quer aqui. O conjunto desses VNs forma o meu H. Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então, meu H é simplesmente os VNs tais que o Rn é igual a Rzão. Por que deu certo? Ó, primeira coisa, ele é infinito, certo? Agora, para verificar que todas as arestas possíveis entre esses caras têm a mesma cor. Não só digo que tem a mesma cor, tem a cor Rzão.
Por quê? Porque como é que foi a construção? Na hora que você pegou esse cara aqui, todas as arestas que estão dentro desse conjunto que vão para frente tem cor Rzão, certo? E os que estão para trás, porque já estavam nesse conjunto, também. Então, do tipo, você mostra assim, pega dois caras aqui qualquer, como eles estão nesse conjunto, a aresta que liga a eles tem a cor Rzão e aí você acabou. Então, esse aqui tem, ele é infinito e tem cor, é monocromático, porque tem a mesma, todo mundo tem a mesma cor, Rzão. Beleza? Então, tipo, isso aqui mostra o primeiro teorema de Ramsey, que é essa versão infinita dele. Tá bom? Eu vou mostrar a versão finita agora dele. Tá? Vamos primeiro colocar o enunciado. Eu não vou colocar o enunciado, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro mostrar o que a gente vai precisar para ele. O que eu vou precisar para ele é um resultado também bem interessante, que é sobre árvores, que é o lema de Koenig. Mas para isso, deixa eu só fazer uma definição aqui direitinho do que é esse lema do que é uma árvore que a gente vai precisar. Então, basicamente, T é um conjunto ordenado, eu vou chamar ele de uma árvore. Quando você fixa um P, toda vez que você fixar um cara aqui dentro e olhar o conjunto dos que estão no T, tal que Q é menor ou igual que P, tá? Tipo, você tem que esse conjunto aqui ele é bem ordenado. Por essa restrição dessa ordem natural aqui, né? Ele é bem ordenável, ele é bem ordenado por essa coisa aqui. Tudo bem? Então o desenho basicamente é o seguinte: você começa com o menor elemento aqui, pode ter dois elementos minimais, por exemplo, um aqui, eles não são comparáveis. E aí você vai subindo. Esse aqui é um elemento maior que esse aqui é outro elemento maior que esse aqui é outro elemento maior que esse. Aí você tem esses dois aqui que são maiores que esse, que é maior que esse. Esse é maior que esse é maior que esse. Esse aqui. Tudo bem? Então, cada elemento aqui é maior que os que estão ligados para ele para baixo. Essa aqui é a representação que a gente faz. Esses todos aqui também são maiores que esse aqui, mas eles são incomparáveis com esses outros aqui. Aí repara que na hora que você fixa um cara, olha, todo mundo para baixo dele é esse, esse e esse. Tem uma boa ordem aqui. Você poderia ter os três pontinhos aqui, você teria um ponto aqui que é acima de todo esse caminho aqui. Essa é a ideia intuitiva do que é uma árvore. O que a gente tem também aqui de importante? Uma árvore, a gente fala que ela bifurca finitamente se, dado um elemento, o você tem, que são os sucessores imediatos desse elemento? No nosso desenho são esses três aqui. Que é o quê? É um cara que é maior que ele, né? Então, tipo, esse aqui é um sucessor imediato desse, porque esse é maior que esse e não tem ninguém entre eles. Por exemplo, esse já não é sucessor imediato desse porque tem esse no meio. Esse não é sucessor imediato desse porque tem esse no meio. Tá bom? Então, sucessor imediato é o que não tem ninguém, é um cara acima e não tem ninguém no meio. Tá bom? O que é bifurcar finitamente? Só tem finitos sucessores imediatos a qualquer cara. Tá? Pode ter vazio, mas não pode ter infinitos já de cara aqui. Eu não posso ter tipo isso aqui assim, fazer infinitos aqui de cara. Tudo bem? Então bifurca finitamente é esse negócio. Com isso a gente já tem meio que todos o que a gente precisa para escrever o lema de Koenig. Então é o lema Koenig, que é o seguinte: se T é uma árvore infinita, T árvore infinita, que bifurca finitamente, que é esse negócio que eu acabei de falar, bifurca finitamente, então T tem ramo infinito. O que é um ramo? Um ramo é uma cadeia maximal na minha árvore. Então, se você fizer uma árvore de novo aqui, fazer um desenho aqui para vocês, faço aqui bifurca, bifurca, faço aqui bifurca, bifurca, aqui vai subindo, aqui tem outro bifurca, bifurca, e vai subindo assim. O ramo é um caminhozinho assim. Tipo, você escolhe uma coisa que é totalmente ordenada, maximal na sua árvore. Tá bom? Lema de Zorn implica que, dado qualquer elemento, ele está dentro de um ramo. Tá? Exercício mais ou menos simples aí para fazer. Tá? Então o que ela está falando é que se você bifurca finitamente, mas a sua árvore é infinita, tem um caminho que é infinito. A demonstração ela é bem construtiva em algum sentido, então ela te dá bem qualquer ideia. Vamos provar esse troço aqui. Ó. O que acontece? Eu começo, se a minha árvore ela bifurca finitamente, em particular, ela também ela tem que ter finitas raízes. Do tipo, senão ela teria já a bifurcação já nesse primeiro nível. Assim é meio chato falar essa coisa, mas vamos pensar então no tipo, você tem você tem que ter uma quantidade finita só de raízes. Como a árvore é infinita,
em cima de alguma raiz dessa, você tem infinitos elementos. Vamos pensar que é em cima dessa. Tá? Porque senão, se fosse finito aqui, finito aqui, finito aqui, finito aqui, finito aqui, você teria a árvore inteira era finita. Como você já está supondo que ela é infinita, então tem uma delas que para cima dela é infinito. Essa raiz ela bifurca finitamente, então tem uma quantidade finita de sucessores imediatos dela. O resto da árvore está em cima desses caras. Então vamos fazer assim. Certo? Já ignorei essas outras partes, estou pensando só aqui. Então, essa coisa infinita se dividiu nesses três. De novo, 3 é um número finito. Então, pelo menos um desses é infinito. Pode ser que dois deles sejam infinitos, pode ser que os três sejam infinitos, mas pelo menos um é infinito. Vamos pensar que esse aqui é infinito. Continuo então. Vou andar aqui. Esse aqui tem infinitos sucessores. Então, vai ser uma coisa assim. Vamos pensar que é só 2. E aí divide de novo num cone assim. Esse tem que ser infinito ou esse tem que ser infinito. Não pode ser os dois finitos, certo? Escolho um infinito. Vamos pegar esse. E eu continuo o processo. Então sempre estou caminhando no lugar onde dá infinito. Repara que sempre que você continua num cara que é infinito, você consegue continuar depois, porque sempre vai ter pelo menos um lugar que é infinito em cima dele por causa dessa hipótese do bifurcar finitamente. Esse caminho que você achou é o ramo infinito. Pode ter outros. Tudo bem? Pode parecer meio idiota esse enunciado, falar assim, mas era óbvio isso aqui. Tira uma dessas hipóteses, você vai ver que não funciona. Tenta pensar, tenta dar um contra-exemplo para uma árvore infinita que ela não bifurca finitamente. Aí você vai ver que você consegue, tipo, é importante essa coisa aqui, tá bom? Mas vamos usar esse resultado daqui a pouquinho para mostrar o teorema de Ramsey versão finita e eu vou usar o Ramsey infinito também. Então, qual que é o enunciado do teorema de Ramsey versão finita? Ele é um pouco mais chato de escrever, mas vamos lá tentar brincar um pouquinho com ele. Corolário. Então, é o teorema de Ramsey versão finita. Então, você tem R e N. O R vai ser de novo a quantidade de cores que você vai trabalhar. O N é, bom, mais fácil escrever, depois a gente explica o que é esse negócio. Aí o que eu afirmo é que existe um N grande o suficiente para que qualquer coloração π que você pega que sai desse conjunto de 0 até n menos 1 elementos, então tem n pontos, nzão pontos aqui. Em R, então tem R cores, existe H contido no nzão, né, do tipo, pensando o nzão como sendo número, né, do tipo, fica mais fácil fazer assim, de tamanho R, de tamanho n, desculpa, de tamanho n homogêneo. Tá? Então o que é mais ou menos isso aqui? Ó? Você pensa assim, fixa a quantidade de cores que você quer trabalhar, sei lá, 3, tudo bem? Agora o que ele está falando é o seguinte, escolhe um nzinho qualquer. Eu consigo ir grande o suficiente, de maneira que, não importa como é que eu faço a coloração nesse grande o suficiente, eu acho um pedaço homogêneo desse tamanho n que você fixou. Então esse é bem a cara de teorema de Ramsey. Você fala qual é a estrutura que você quer aqui, qual é a estrutura que eu quero aqui. Um cara de tamanho n homogêneo. De forma que eu vou longe o suficiente para que nessa coisa que é grande o suficiente, eu consigo com certeza achar alguém que tem aquela estrutura que você fixou no começo. Então você pega uma coisa que seja grande o suficiente para conseguir pegar essa parte pequena que você quer, garantir que essa parte pequena apareça lá dentro de alguma forma. É mais ou menos esse tipo de cara de teorema de Ramsey. Tá bom? Então vamos tentar mostrar isso aqui. E a demonstração é bem interessante, baseada nos dois resultados que a gente acabou de fazer antes. Então o que eu faço? Escreve, vamos supor por contradição que isso aqui não vale, tá bom? Só para deixar na linguagem de grafos, então isso aqui está pensando, acho que é melhor de fazer essa tradução antes. Pensando isso aqui na linguagem de grafos, isso aqui está falando o seguinte: dado esse R, esse N, você consegue o seguinte: qualquer coloração sobre um grafo completo. O grafo completo é o que tem todas as arestas possíveis, né? De tamanho n que você pega. Então você pega pegar um grafo completo de tamanho 5, vai. Você tem uma coisa assim, 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 assim. Aí liga esses dois, liga esse aqui, liga esse aqui, liga esse aqui. Esse aqui é o K5 que o pessoal chama. Grafo completo de 5 vértices. Pinta essas arestas com R cores. E aí você está perguntando se tem um subgrafo dele também completo que tem todas as arestas com a mesma cor. Sei lá, tamanho.
Bom, tamanho 2 é só uma aresta, não dá graça, mas tamanho 3 seria um triângulo. Esse aqui dá para você mostrar que existe um triângulo aqui que... Não, existe uma coloração que não admite triângulos homogêneos. É um bom exercício para você tentar fazer, tá bom? Então, que não garante isso aqui, mas com 6 já dá certo, é um exercício que está lá para vocês fazerem. Bom, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, vamos tentar provar esse resultado. Então, primeiro eu vou escrever o que quer dizer, eu vou supor por contradição, hein, cuidado, estou supondo por contradição que esse resultado não vale. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver qual é a nossa hipótese de contradição. Nossa hipótese de contradição quer dizer que existe um R e um N, tal que para qualquer Nzão que a gente pega, vai existir uma coloração que vai sair, eu vou colocar assim, vai, dos subconjuntos do N ao quadrado, chegando no R, certo? De forma que para qualquer H que você pega dentro do N, H não é homogêneo. Ou vamos escrever assim, sem Hs homogêneos. Vamos escrever de uma maneira um pouco mais curta, vai, só para não ficar sem. Existe essa pi coloração sem H contido em N homogêneo de tamanho Nzão. Tudo bem? Então isso, vai, um momentinho aqui para você pensar um pouco, que concordar que isso aqui é exatamente a negação desse negócio. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Isso aqui já meio que matou o problema, na verdade. Eu vou considerar o conjunto de todas essas pis que apareceram aqui. Então, todas essas colorações possíveis. Tudo bem? Então, você pega todas essas pis que não têm Hs homogêneos de tamanho n, certo? Para qualquer tamanho que você pega, tem pelo menos uma. Tá bom? E agora eu vou colocar elas com uma ordem, que é a natural delas, que é a de extensão de função. Certo? Então eu vou falar que uma função é menor que a outra se essa outra estende ela. Tá bom? Na hora que você faz isso, você para pensar um pouquinho e você percebe que isso aqui tem uma estrutura de árvore. Você vai ter uma pi aqui, e aqui você vai ter uma outra pi que é a extensão dela, outra pi que é uma extensão dela, outra pi que é uma extensão dela. Tá? Essa aqui vai ter outra pi que estende ela, outra que estende ela. Essa aqui vai ter, sei lá, algumas extensões. Tem algumas que não precisam ter extensão. Tá bom? Dentro dessa estrutura que a gente está fazendo. A gente não está afirmando que todo mundo é estendível, mas eu estou só falando que do tipo, ó, perceba o seguinte, qualquer coloração que você tenha desse jeito aqui, se você diminuir um vértice nessa coisa aqui, ela restrita a essa quantidade de menos vértices também está nessa árvore, ela satisfaz a mesma propriedade. Tudo bem? Beleza, então a gente já tem que é uma árvore. Primeira coisa a se notar, ela é uma árvore infinita. Por quê? Porque repara que para qualquer tamanho que você pega, tem uma delas, né? Então isso aqui vai te dando, vai subindo na árvore, né? Aqui você pensa que tem as de tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, e vai subindo. Para qualquer tamanho que você pega, tem alguém, então essa árvore tem altura infinita. Tudo bem? Então a árvore é infinita. Beleza. A outra coisa que a gente precisa notar, essa árvore ela bifurca finitamente. Por quê? Porque como é que é o sucessor imediato dela? O sucessor imediato é o seguinte, você vai estar com uma π qualquer que você fixou e ela vai sair de um n, vamos pôr esse nzão aqui, vamos pôr um k qualquer. Ela vai sair de um k qualquer e chegar com r e vai ter uma certa quantidade de cores. Não tem esse H homogêneo. O que é um sucessor imediato dela? O sucessor imediato dela, vamos chamar de ρ, é simplesmente um cara que sai de K mais 1, né? Ela tem um vértice a mais só, pega todas as arestas possíveis e vai ter esse R aqui. Repara que, olha, para sair... Mas assim, você não vai pegar todas as possíveis com essa cara, você vai pegar só as que continuam não tendo esse H homogêneo. Pode ser que algumas tenham, pode ser que algumas não tenham, mas, tipo, no máximo tem essas aqui. Mas olha... Quantas arestas você acrescentou? Você faz a conta aí de quantas arestas você acrescentou e quantas cores possíveis você tem. É um número finito de sucessores imediatos que você tem de uma para chegar na outra. Tudo bem? Então, tá aqui o desenho que eu estou fazendo pequeno, ela bifurca bastante, mas é finito. Tá bom? Então, isso aqui é uma árvore que bifurca finitamente. Usando o lema de Koenig, o que o lema de Koenig fala? A árvore infinita, a gente já concluiu isso, bifurca finitamente, a gente já concluiu isso, então ela tem um ramo infinito. Então, vamos pegar esse ramo infinito. O que é esse ramo infinito? Repara que cada um deles é uma função.
sobre alguma coisa e cada uma está estendendo a outra. Então, se você juntar todas as funções, né, tomar formalmente a união desse ramo, isso dá uma função sobre todos os pares de ômega. Vai ser uma função π que vai sair dos pares de ômega e chegar em R. Que tem qual propriedade? Não tem um H de tamanho n homogêneo dentro dessa função. Tudo bem? Isso aqui, tipo, se tivesse um H homogêneo, suponha que ela tem um H homogêneo. Então, na verdade, esse H ele já estava contido em algum pedacinho do começo da sua árvore. Mas aqui já falava que não tinha um H, então contradição, tudo bem? Então não tem um H homogêneo desse aqui, cara aqui. Mas o que o teorema de Ramsey falava? Que se você tem uma coloração desse tipo, tem um subconjunto infinito homogêneo. Bom, se tem um infinito homogêneo, tem um de tamanho n. Certo? Contradição, acabamos. Tudo bem? Então usamos Koenig e usamos o Ramsey infinito para mostrar esse caso finito. Tá bom? Vamos fechar com uma aplicação, quer dizer, vamos fazer um comentário aqui rápido. Uma primeira coisa que você pode pensar é o seguinte: vamos fazer uma aplicação. Vamos fazer uma aplicação disso aqui que é o seguinte resultado. Suponha que você tem uma sequência xn de reais. Qual que é o resultado que vocês conhecem? O resultado que você sabe é que tem uma subsequência dessa sequência, que é uma subsequência infinita, que ela é estritamente crescente, ou tem uma subsequência infinita estritamente. Bom, tem uma estritamente decrescente, ou uma estritamente crescente, ou uma constante. Né? Ou decrescente, ou crescente, ou constante. Né? Tudo com esses estritos aqui. Tudo bem? Tinha lá na lista lá de exercício para fazer isso sem usar Ramsey. Vamos usar Ramsey para vocês verem como isso aqui sai fácil agora. Porque sem o Ramsey dá um pouco de trabalho. Com o Ramsey sai razoavelmente fácil. E parece que isso aqui não tem nada a ver com o Ramsey, né? Mas olha, o que é que eu vou usar o Ramsey infinito? Considera o seguinte: eu vou fazer uma coloração sobre ômega, sobre os pares de ômega. De que seguinte forma? Você vai pegar o AB, ele vai ter a seguinte cor. Então, parzinho AB, lembrando que aqui eu estou com A diferente de B, né? Porque é só para pares de fato, não pode ter um só. Eu ponho que ele tem cor 0. Se o X... Vamos pensar aqui, só para representar isso aqui, como eles são distintos, vamos pensar que o A é menor que o B, tá bom? Né? Lógico que tipo, bom, se representa desse jeito. Então, eu vou pôr que a cor é 0 se o XA é menor que o XB, certo? Olhando aqui. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que na sequência eles apareceram na ordem crescente. Eu vou pôr 1 se o XA é maior que o XB, quer dizer que na sequência eles aparecerem em ordem decrescente. E eu vou pôr 2 se o XA é igual ao XB. Todo mundo concorda que está bem definido esse troço, né? Não importa qual par você pega, eu consigo dizer se eles estão, se ele tem cor 0, cor 1 ou cor 2, e é só uma dessas três. Todo mundo tem uma cor e é uma dessas três. Então, acabamos de atribuir uma coloração de 3 cores, né? 3 cores possíveis para todos os pares aqui. Tem um subconjunto homogêneo. Infinito. Tudo bem? Esse subconjunto homogêneo, repara, se ele for um subconjunto homogêneo, o que é um subconjunto homogêneo? Quer dizer que todos os pontos que aparecem aqui, quando você faz as possíveis arestas entre eles, todos têm a mesma cor. Mesma cor quem? Se for a mesma cor 0, você acabou de achar a sua subsequência estritamente crescente. Se for a cor 1, você acabou de achar a sua subsequência estritamente decrescente. E se for cor 2, você acabou de achar a sua subsequência infinita constante. Tá bom? Sai direto desse negócio aqui. E aí, para fechar, só uma pergunta natural que pode acontecer, que é você tentar generalizar. Tem várias generalizações possíveis dos teoremas de Ramsey. Uma possível seria você fazer o seguinte: você trocar o infinito por não enumerável. Então, assim, você perguntar se você consegue fazer a versão do Ramsey para não enumerável, eu vou mostrar que não dá para fazer isso, pelo menos num primeiro momento, que é o seguinte: existe um x não enumerável e uma coloração π saindo desse x com duas cores só, né? Então é bem grafo mesmo, com duas cores também, então bem finito, bem isso aqui, tal que não existe, não existe, né? Não existe h contido em x infinito, ou não enumerável, desculpa, não enumerável. Infinito existe, mas não enumerável homogêneo. Então eu só troquei o Ramsey infinito
onde o infinito, eu troquei a parte onde aparece infinito por não enumerável. Então só subi um pouquinho. E aí você consegue mostrar que isso aqui já não vale, tá bom? Então você tem um contra-exemplo aqui. Como é que você faz esse contra-exemplo? Esse contra-exemplo é do Sierpinski. É bem engenhoso, assim, do tipo, é bonitinho. O que você faz? Você simplesmente considera o menor igual à ordem usual dos reais e pega isso aqui que seria uma boa ordem sobre os reais. Tudo bem? E aí eu vou considerar como meu x os próprios reais, né? E eu vou atribuir a cor para essa aresta aqui, a B. Eu vou colocar assim, se o menor igual para o AB é igual a esse outro aqui. Se essa ordem, certo? Porque esses caras são comparáveis nessa ordem, porque essa ordem é total, e eles são comparáveis nessa, porque essa ordem é total. Essa aqui pode falar que o A é menor que o B, e essa aqui pode falar que também o A é menor que o B, mas ele pode discordar. Então, se elas concordam, a gente põe cor 0, e se elas discordam, a gente põe 1. Tudo bem? Então, se para esse par concorda, 0. Se discorda, 1. Tá bom? Bem arbitrário. Então, duas cores só. Aí, o que acontece? Não existe um subconjunto de tamanho ômega 1 dos reais que seja homogêneo. Por quê? Porque se tivesse um subconjunto dos reais de tamanho ômega 1 nesse conjunto aí, com uma cor só disso aí, você teria achado um subconjunto dos reais que é, se for da cor 0, esse subconjunto dos reais ele é isomorfo em relação à ordem ao ômega 1. Se for da cor 1, ele é isomorfo ao ômega 1, só que indo para o outro lado, revertendo a ordem. Tudo bem? Então, ou você tem uma cópia do ômega 1 para cá, ou você tem uma cópia do ômega 1 para cá. Depende se é o 0 ou 1. E os dois casos são impossíveis. Não tem como você ter uma coisa isomorfa ao ômega 1 dentro dos reais. É um exercício, mas tem vários jeitos de provar. Em geral, com topologia é mais fácil, mas pensando só em termos de ordem também dá. É um exercício que está lá na apostila. Tá bom? Então, você tira esse tipo de coisa, você dá um contra-exemplo aqui também e é usando de novo ordem. Tá bom?